Bom, mas onde se encontram essas hipóteses legais de falência? Onde se encontram as situações que levam à falência? Vejam que uma nós já estudamos. Uma das hipóteses de falência é a convolução da recuperação judicial em falência. É a transformação da recuperação judicial em falência. Em que situações? Se determinado processamento da recuperação judicial não é apresentado o plano de recuperação dentro do prazo legal. Segundo, se esse plano de recuperação não for aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Se a Assembleia Geral de Credores entender pela falência do devedor. Ou então, se o devedor em recuperação deixar de cumprir a recuperação dentro de 2 anos a contar da data da concessão da recuperação. Então, é concedida a recuperação judicial. Então, durante 2 anos, o cidadão tem que cumprir todas as obrigações contidas no plano de recuperação judicial. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações contidas nesse período de 2 anos, o que ocorre? No próprio processo de recuperação judicial, já vai haver a decretação da falência, vai haver a convolução da recuperação judicial em falência. Isto aqui nós já estudamos. A autofalência, que é a situação em que o próprio empresário ou sociedade empresária, alegando e comprovando judicialmente que não tem condições de manter a sua atividade econômica e que é inviável o prosseguimento dessa atividade econômica, ele pode requerer a sua autofalência. E para requerer a autofalência, tem que preencher uma série de requisitos que são previstos no artigo 105 da Lei de Falência e de Recuperação. E o artigo 94 da Lei de Falência e de Recuperação traz as hipóteses que pressupõem estado de falência. Hipóteses que pressupõem que há um estado falimentar. Isto é, ocorre uma situação concreta que se amolda a uma dessas hipóteses previstas no artigo 94, surge a partir daí uma presunção de estado falimentar, e se o réu, no caso o empresário, não demonstrar que não existe essa hipótese, se ele não afastar esta presunção criada por essa hipótese, o que vai acontecer? A sua falência será decretada. Então, nosso objetivo na aula de hoje é estudar o artigo 94 da Lei de Falência e de Recuperação. É nós estudarmos as hipóteses legais que fazem surgir uma presunção de estado falimentar. Essas hipóteses se encontram no artigo 94 da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, e estas hipóteses, elas podem estar relacionadas à impontualidade, isto é, essas hipóteses podem estar relacionadas a uma obrigação contida num título executivo. Mas essa obrigação contida do título executivo venceu, não foi paga, não houve o pagamento e não foi apresentado nenhuma justificativa relevante para o não pagamento da obrigação contida nesse título executivo, e esse título executivo foi protestado por falta de pagamento. Vejam que a existência de uma dívida do empresário ou da sociedade empresária, dívida instrumentalizada num título executivo extrajudicial, vamos imaginar um título de crédito,
num cheque, numa nota promissória, numa duplicata, numa letra de câmbio. Então, uma obrigação contida num título de crédito, num título executivo extrajudicial, por exemplo. Esta obrigação, que é líquida e teve o seu prazo de vencimento já ultrapassado e não houve o pagamento dessa obrigação contida nesse título executivo, e esse título é levado a protesto por falta de pagamento, caso esse título seja de valor superior a 40 salários mínimos, vai se presumir um estado falimentar. A gente vai estudar de forma detalhada esse artigo 94, inciso 1º, que trata da presunção de estado falimentar em razão de impontualidade. Pode haver também uma hipótese legal de presunção de estado falimentar em razão de execução frustrada. Isto é, há uma ação de execução de título executivo extrajudicial, ou há um cumprimento de sentença. Está-se executando um título executivo, seja ele título executivo judicial, que seria através de um cumprimento de sentença, como vocês já estão aprendendo em processo civil, né, ou já aprenderam em processo civil, e pode haver a execução de um título executivo extrajudicial. Se esta execução ou este cumprimento de sentença for frustrado, isto é, se o executado empresário, se ele é citado numa ação de execução por quantia certa, baseada num título executivo extrajudicial, ou se ele é intimado num cumprimento de sentença por quantia certa e dentro do prazo para pagamento ele não paga, ele não realiza o pagamento da execução, se ele não garante a execução, se ele não dá uma garantia a essa execução, depositando o valor pertinente a essa dívida, a essa obrigação, ou então prestando uma caução fidejussória, como por exemplo uma fiança. E além disso, se ele não paga, se ele não garante o pagamento e não indica bens à penhora, nós temos uma situação chamada execução frustrada. Vejam que esta situação gera uma presunção de estado falimentar, que é a hipótese que nós vamos estudar no artigo 94, inciso 2º da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. E nós temos também as hipóteses baseadas em indícios. Isto é, o artigo 94 da Lei 11.101, no seu inciso 3º, esse artigo 94, inciso 3º, prevê sete hipóteses de comportamento que levam à presunção de estado falimentar. Então, por exemplo, se o empresário ou sociedade empresária passa a vender todos os seus bens a preço muito menor do que o preço real desses valores, não mantendo patrimônio suficiente para pagar as suas dívidas. Se o empresário ou sociedade empresária passa a realizar simulações de negócios jurídicos para ir afastando o seu patrimônio, diluindo o seu patrimônio, ocorrendo situações como essas, que são elencadas no inciso 3º do artigo 94 da Lei de Falência, nós teremos também presunção de estado de falência. Vamos agora, de forma específica, ao estudo do artigo 94. Primeiro, o estudo do inciso 1º do artigo 94.
Esse inciso primeiro trata da presunção de estado falimentar em razão de impontualidade. Então, consta do artigo 94 que será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, sem uma justificativa jurídica relevante, deixa de pagar, não paga, no vencimento, obrigação líquida, materializada, instrumentalizada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Então vamos imaginar que A é empresário e está devendo para o Denis, né? E aqui o legal é que o Denis é sempre credor, né? O Denis nunca é devedor aqui nos exemplos. Esse A está devendo valores ao Denis, valores esses, valores por quantia certa, que estão fixados previstos em notas promissórias. Então aqui uma nota promissória de 20 salários mínimos, uma nota promissória que equivale a 30 salários mínimos, uma nota promissória cujo valor equivale a 10 salários mínimos. Vejam que se o A não cumpre as obrigações contidas nessas notas promissórias, na data do vencimento não cumpre e não aponta uma relevante razão jurídica para não pagar. E a soma desses títulos ultrapassa 40 salários mínimos. Além disso, esses títulos são objeto de protesto por falta de pagamento, o Denis vai poder requerer a falência do cidadão A com base no artigo 94, inciso 1º. Vamos imaginar que o João tenha um título executivo só. Por exemplo, vamos imaginar que João tem uma duplicata, é credor de uma duplicata emitida por A. E essa duplicata tem o valor de 40 salários mínimos e meio, por exemplo. Equivale a 40 salários mínimos e meio. Na data do vencimento dessa duplicata, não houve o pagamento e não houve uma justificativa relevante do ponto de vista jurídico. Vejam que essa duplicata, só ela tem valor superior a 40 salários mínimos. Em o João levando a protesto esta duplicata, ele com base só nessa duplicata, ele já pode requerer a falência de A com base no artigo 94, inciso 1º. Agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que o Denis, ele é credor, de A numa nota promissória de 20 salários mínimos e o João é credor de A. Imaginemos que aqui no caso o João seja credor de A no valor... Eita, tá difícil, mas nós chegaremos lá. No valor de... Deixa eu modificar aqui, agora vai. No valor... Muda. Então, não está querendo mudar, daqui a pouco ele muda. Num valor de, por exemplo, 20,5 salários mínimos. Então, deixa eu só corrigir aqui a minha caneta eletrônica. Agora sim, me perdoem, pessoal, que estou utilizando aqui o quadro eletrônico. Então, imagine que o João tem uma duplicata, ele é credor de A, com base numa duplicata de valor equivalente a 20,5 salários mínimos. Vejam, senhores, que tanto o título do Denis quanto o título do João são de valor
menor do que 40 salários mínimos. Só que se somados, eles dão 40 salários mínimos e meio. Pergunta-se, pode Denis e João se unirem em litisconsórcio ativo para juntos requererem a falência de A? A resposta é positiva. Isso é o que consta do parágrafo 1º desse artigo 94. Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso 1º do caput do artigo 94 da Lei 11.101. Algo importante, pessoal. Imaginemos que para eu requerer essa falência, para eu, Denis, requerer a falência com base no artigo 94, inciso 1º, olha o que é necessário. Artigo 94, parágrafo 3º. Isso em termos de petição inicial. Na hipótese do inciso 1º, do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do artigo 9º desta lei, acompanhados em qualquer caso dos respectivos instrumentos de protesto. Então eu tenho que juntar com a petição inicial não só a cártula dos títulos de crédito, como também as certidões de que esses títulos de crédito foram protestados. Ora, Denis, mas veja, eu tenho que juntar a cártula. Vejam que esse artigo 94, parágrafo 3º, faz referência ao parágrafo único do artigo 9º desta Lei 11.101. E o artigo 9º, do parágrafo único, determina que títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo. Mas, Denis, veja que, nesse caso, o processo é um processo judicial eletrônico. Como é que eu vou juntar esta cártula? Bom, aí vem o artigo 425 do Código de Processo Civil e resolve o nosso problema, determinando que fazem a mesma prova que os originais, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, juntadas aos autos, inclusive por advogados. Então, há uma presunção de que os documentos digitalizados juntados aos autos, de que eles são originais. Mas nada impede, né, o parágrafo 2º do artigo 425 do Código de Processo Civil, ele destaca que, tratando-se esse documento público ou particular, né, no caso particular, tratando-se de cópia judicial de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá, não deverá, né, poderá determinar o depósito da cártula do documento em cartório ou secretaria. Né? Então, na petição inicial, nós vamos digitalizar esse título de executivo extrajudicial, mas mantemos esse título lá no escritório para que, se houver a determinação para a exibição física sendo apresentado em cartório, eu tenha esse documento. Segunda hipótese de presunção de falência, execução frustrada. Também já vimos. Será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia, então seja execução de título executivo extrajudicial, seja execução de título executivo judicial, que é o cumprimento de sentença. Se há uma execução por quantia líquida e dentro do prazo legal, o executado não paga, não deposita o valor executado e não nomeia bens à penhora suficientes para fazer frente ao valor executado, o que vai acontecer?
vai surgir aqui uma presunção de estado de falência. O que o credor poderá fazer? O que no caso, o exequente poderá fazer? O exequente poderá requerer uma certidão junto ao cartório da respectiva vara, por onde tramita essa execução por quantia certa, uma certidão que nós chamamos de certidão de objeto e pé, que traz a transcrição dos principais pontos ocorridos nos autos, e com esta certidão pode o credor requerer a falência, propor uma ação de falência em face do devedor, se ele devedor, for empresário ou for sociedade empresária. Então, vejam, senhores, que aqui no caso de execução frustrada, na petição inicial em que eu requeiro a falência, eu devo juntar certidão expedida lá pelo juízo em que há a execução frustrada, em que há a execução de título executivo judicial ou extrajudicial, em que no prazo legal não houve o pagamento, não houve o depósito ou a nomeação de bens à penhora suficientes, vai obter essa certidão, o exequente vai obter essa certidão e vai propor uma nova ação, que é uma ação de falência em face do réu executado, né? Se ele for empresário ou sociedade empresária, baseado no artigo 94, inciso 2º, e destacando-se que nessa petição inicial deve estar contida, deve estar anexada certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. E agora, pessoal, vamos de forma bastante objetiva apresentar a vocês as hipóteses previstas no artigo 94, inciso 3º da Lei de Falência e de Recuperação. Esse inciso 3º traz 7 descrições de comportamento, vejam que vai até a linha G, traz 7 hipóteses de comportamento que, uma vez praticados, um caso concreto, gera indício, leva à presunção de estado falimentar. Então, um credor, por exemplo, de um empresário que pratique um dos atos constantes nas alíneas do inciso 3º do artigo 94, numa dessas hipóteses, poderá requerer a falência desse empresário ou sociedade empresária devedora. Nós vamos analisar cada uma dessas hipóteses, mas se eu requeiro a falência do empresário devedor com base no inciso 3º do artigo 94, isto é, se eu proponho uma ação de falência com base em uma dessas hipóteses previstas no inciso 3º do artigo 94, eu deverei, na minha petição inicial, eu deverei descrever os fatos reais, os fatos concretos que se enquadram em alguma ou em algumas das hipóteses das alíneas A a G. Então, vou ter que descrever um comportamento que se enquadre em alguma dessas situações, ou em algumas dessas situações, eu vou ter que descrever os fatos, demonstrando que eles se enquadram numa dessas 7 hipóteses, tenho que juntar as provas que eu tiver e eu vou especificar as provas que eu pretendo produzir. Vejam que se eu não descrever os fatos que se enquadram em alguma ou em algumas dessas hipóteses do inciso 3º do artigo 94, a minha petição inicial estará inepta, né? Vai faltar aí um requisito imposto pelo artigo 94, parágrafo 5º da Lei 11.101 para esta petição inicial. Agora, pessoal, de forma bastante objetiva, vamos analisando cada uma dessas hipóteses. Então,
pode ser requerida a falência do devedor quando ele, devedor, procede à liquidação precipitada dos seus ativos ou lança a mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Por exemplo, se ele começa a vender os seus bens sem critério algum, a preços não compensadores, se ele começa a dilapidar o seu patrimônio, na verdade, vendendo os seus bens a preços ínfimos, a preços muito inferiores aos valores de mercado. Nós teremos aí uma situação de liquidação precipitada de ativos. Ou se o empresário devedor pratica atos ruinosos para realizar pagamentos, como, por exemplo, ele realiza uma dação em pagamento em que ele entrega uma Ferrari autêntica, ano 2014, totalmente quitada, ele dá em pagamento essa Ferrari para pagar uma obrigação de R$10.000. Vejam, senhores, que esse pagamento realizado através de dação em pagamento, ele foi realizado por um meio absolutamente ruinoso, que vai arruinar o patrimônio desse devedor. Ou então esse devedor se utiliza de atos fraudulentos, como, por exemplo, emitir títulos de crédito falsos. Então, a famosa duplicata fria, né? Vai lá e realiza um desconto bancário com uma duplicata fria, uma duplicata mentirosa, uma duplicata fraudulenta. Ele está utilizando-se de um comportamento fraudulento para realizar pagamento. Então, ele praticando qualquer um desses comportamentos, ele passa a ser presumidamente em estado de falência. Letra B. Se ele, devedor, realiza ou por atos inequívocos tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou totalidade de seu ativo a terceiro, seja esse terceiro credor ou não. Vejam, para ficar mais claro, se o nosso devedor, o empresário devedor, realiza ou tenta realizar, ele pode ter concretizado o ato ou pode ter tentado concretizar esse ato. Se ele realiza ou tenta realizar um negócio simulado, um negócio jurídico simulado, ou então se ele realiza ou tenta realizar a alienação de parte ou da totalidade do seu ativo para a terceira pessoa. Se ele realiza essa alienação parcial ou total do seu ativo a terceiro, e se a prática de qualquer um desses atos, ou a tentativa da prática de qualquer um desses atos, for realizada com dolo, isto é, for realizada com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, então tem que ter esse dolo específico, se ocorrer isso, nós temos uma hipótese legal de presunção de estado falimentar. Prosseguindo. Letra C. Se o empresário devedor se ele transfere estabelecimento a terceiro. Então, se ele pega um estabelecimento empresarial dele e transfere para a terceira pessoa, seja essa pessoa credora ou não. Só que ele transfere esse estabelecimento, ele realiza essa transferência do estabelecimento, o trespasse, a alienação desse estabelecimento a uma terceira pessoa, mas sem o consentimento de todos os seus credores. E além de não ter o consentimento de todos os seus credores, ele não mantém no seu patrimônio
bens que sejam suficientes para fazer frente às demais dívidas que ele possui. Então, se ele realiza a alienação do seu estabelecimento empresarial, se ele realiza o trespasse, que é um negócio jurídico lícito, previsto lá nos artigos 1143 e 1144 do Código Civil, mas ele realiza esse trespasse sem ter a concordância de todos os seus credores e sem manter no seu patrimônio bens suficientes para pagar o seu passivo, para fazer frente às demais obrigações, esse comportamento vai ser considerado um comportamento que induz a uma presunção de estado falimentar. Letra D do inciso terceiro do artigo 94. Se o empresário devedor simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de bular a legislação ou a fiscalização ou prejudicar credor. Vejam que, realizando-se aí uma interpretação sistemática, nós chegamos à conclusão de que essa transferência não é a alienação do estabelecimento empresarial, não é a venda do seu principal estabelecimento empresarial, é a realização da transferência do endereço, né, da sede, da sua sede, o endereço do seu principal estabelecimento. Então ele fica mudando o endereço da sua sede para o quê? Para dificultar a fiscalização pelos órgãos fiscais, pelos órgãos tributários, para burlar a legislação, tentando evitar os seus credores, ou então para prejudicar mesmo o credor. Por quê? Vejam que nós já assistimos qual é a competência para apreciar tanto a ação de recuperação judicial, quanto a ação de falência, quanto a ação de homologação de recuperação extrajudicial. Nós já sabemos que a competência para atuar nesses processos, a competência territorial vai ser do juízo do local onde se encontra o principal estabelecimento do devedor. E aí o devedor fica mudando o endereço exatamente para prejudicar a propositura de ação de falência. Lembrando também aqui, a guisa de relembrar a competência para apreciar essas ações de que trata a Lei 11.101, se tratar-se de uma empresa estrangeira que tenha filial no Brasil, vejam que vai ser o juízo do local onde se encontra essa filial dessa empresa estrangeira no Brasil, que vai ser considerada como competente do ponto de vista territorial para apreciar esta ação de falência, por exemplo. Prosseguindo, letra E, do inciso 3º do artigo 94. Qual é aqui o tipo, né? Que está parecendo tipo penal mesmo, né? Dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados, suficientes para saldar, o seu passivo. Qual é a situação? O devedor já tem uma dívida. A dívida foi contraída no dia X. Depois de contraída essa dívida, né? Então, vamos imaginar que depois de 30 dias, né, no dia X mais 30, no 30º dia depois de contraída essa dívida, o que ele faz? Ele dá uma garantia a mais para esse credor, para o credor relacionado a essa dívida. Então, dá uma garantia que antes não existia ou reforça essa garantia. Então, imaginemos que não havia, essa dívida ela não era garantida por direito real. E, de repente, depois de contrair essa dívida, o empresário devedor, ele
dá ou reforça a garantia dessa dívida através de uma hipoteca, né? Através de um direito real de garantia incidente sobre um bem imóvel. Vejam que, nesse caso, ele, depois de contrair a dívida, ele deu ou reforçou a garantia de uma dívida que foi contraída anteriormente. Vejam que, contraída a dívida, dada a garantia ou reforçada essa garantia depois que ela é contraída e o empresário devedor, em razão disso, se torna insolvente, isto é, passa a não ter bens para fazer frente às suas demais obrigações, nós teremos aqui preenchido esse tipo da letra E do inciso 3º do artigo 94 e haverá uma presunção de estado falimentar. Prosseguindo, letra F, se o empresário devedor ausentar-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores. Ou então, se ele abandona o estabelecimento, ou se ele tenta ocultar-se de seu domicílio, do local da sua sede ou de seu principal estabelecimento, ele estará praticando um comportamento que induzirá uma presunção de estado falimentar. Então, na verdade, são 3 hipóteses que se encontram aqui nesse tipo de presunção de estado falimentar. A ausência do titular da empresa. Então, o titular da empresa deixa a empresa Deus dará, ele some, a atividade empresária continua sendo exercida, mas ele, empresário, ele some, ou ele, representante da sociedade empresária, some e não deixa nenhum representante com dinheiro, com recursos suficientes para pagar aos credores. Então, se ocorrer isso, temos uma hipótese de presunção de estado falimentar. Se ocorre o abandono do estabelecimento, isto é, se ocorre a suspensão do funcionamento do estabelecimento empresarial, da atividade empresária, ou ocorre a interrupção, a suspensão ou a interrupção definitiva da realização da atividade empresária, então o cidadão fechou as portas, né? Fechou as portas, deixou lá um recadinho, voltamos em instantes, nunca mais voltou e, na verdade, ele interrompeu as atividades da sua atividade empresarial. Ele abandonou o seu estabelecimento empresarial. Se isso ocorrer, também há uma presunção de estado falimentar ou tentativa de ocultação. Isto é, se o empresário ou o representante de uma sociedade empresária tentar se ocultar para não ser citado, para não ser notificado, ele busca se esconder, ele tenta se ocultar de seu domicílio ou do local da sede do seu estabelecimento, ou então da sede do seu estabelecimento, ou do próprio estabelecimento principal, se ele tiver a sede e filiais. Se ele tenta se ocultar, se ele tenta se fingir de morto, né, para não ser visto pelos seus credores, nós temos aqui a tentativa de ocultação, que é também uma hipótese que faz gerar uma presunção de estado falimentar. E para terminar, pessoal, letra G do inciso 3º do artigo 94 da Lei 11.101. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Nós vimos que, uma vez concedido o plano de recuperação judicial, concedido o plano no período de 2 anos, nesse período de 2 anos, se deixasse de cumprir o
recuperando, o devedor em recuperação, se ele deixasse de cumprir qualquer obrigação contida no plano de recuperação judicial dentro desse período de 2 anos, o que ocorria lá na forma do artigo 73? A convolução da convolução da recuperação judicial em falência. E aí vocês perguntavam para mim, então, naquela aula, mas, Denis, se há obrigações do plano de recuperação que só vão se vencer depois desses 2 anos contados da concessão da recuperação judicial, e o empresário deixar de descumprir alguma dessas obrigações contidas no plano de recuperação, mas obrigações que tiveram seu vencimento posterior aos 2 anos contados da concessão da recuperação. E aí o que acontece? Não há a convolução da falência, a convolução da recuperação judicial em falência? Não, porque somente se a inadimplência ao plano de recuperação ocorresse dentro desse prazo de 2 anos. Mas eu já falava para vocês, entretanto, esse credor cujo crédito que deveria ser pago na forma do plano de recuperação e essa obrigação foi vencida depois desses 2 anos, se houver a inadimplência, ele pode requerer a falência do devedor, só que ele vai ter que propor uma ação de falência. Ele vai ter que propor uma ação específica de falência. Não vai ocorrer aqui, de forma automática, a conversão da recuperação judicial em falência. Não, vai ter que ser proposta uma ação de falência, com base no artigo 94, inciso 3º, a linha G da Lei de Recuperação e de Falência, né, da Lei 11.101 de 2005. Então, vejam, senhores, que deixar de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial também é causa que leva à presunção de estado falimentar. Então, com a análise dessa alínea G do inciso 3º do artigo 94 da Lei 11.101, nós terminamos a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos.